Leiturando agradece pela sua presença e lhe deseja uma boa leitura. Livro Círculos Sagrados para Mulheres Contemporâneas. Mirella Faur. Práticas, rituais e cerimônias para o resgate da sabedoria ancestral e a espiritualidade feminina. Copyright 2010 Mirella Faur. Direitos cedidos à editora Pensamento Cultrix. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida ou usada de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, inclusive fotocópias, gravações ou sistema de armazenamento em banco de dados, sem permissão por escrito, exceto nos casos de trechos curtos citados em resenhas críticas ou artigos de revistas. A editora Pensamento não se responsabiliza por eventuais mudanças ocorridas nos endereços convencionais ou eletrônicos citados neste livro. Coordenação editorial, Denise de C. Rocha Delela e Roseli de S. Ferraz. Preparação de originais, Denise de C. Rocha Delela. Editoração eletrônica, Estúdio Sambaqui. Dados internacionais de catalogação na publicação, CIP, Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil. Faur, Mirella. Círculos Sagrados para Mulheres Contemporâneas. Mirella Faur. São Paulo, Pensamento, 2011. Bibliografia ISBN 978, 85, 315, 1757, 0. 1. Deusas 2. Mulheres 3. Religião 4. Religião da Deusa 5. Vida Espiritual e Título. 11 a 09802 CDD 211. Índices para Catálogo Sistemático. 1. Círculos Sagrados para Mulheres, Religião 211-2. Sagrado Feminino, Religião 211. O primeiro número à esquerda indica a edição, ou reedição, desta obra. A primeira dezena à direita indica o ano em que esta edição, ou reedição, foi publicada. Edição ano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Direitos reservados. Editora Pensamento Cultrix Limitada. Rua Doutor Mário Vicente, 368 04 270 000 São Paulo, SP Fone 11, 2066, 9000 Fax 11, 2066, 9008 E-mail, atendimento, editorapensamento.com.br http://www.editorapensamento.com.br. Foi feito o depósito legal. Sumário. Dedicatória, 11 agradecimentos, 13 apresentação, a minha teia pessoal, 15 introdução. A espiritualidade feminina, 23 a tradição da deusa. Histórico. O declínio da deusa. Dualismo. O culto a Maria. Movimentos feministas. O retorno à deusa. O despertar das mulheres para a deusa. A consciência de Gaia. Primeira parte. O poder mágico do círculo, 49 e o simbolismo, histórico, finalidades, 49 e os círculos femininos e suas características, 55 experiências pessoais com grupos e círculos, 62 e diretrizes básicas para formar, sustentar e preservar um círculo sagrado feminino, 74 a estrutura do círculo, 75 sacralidade e tempo-espaço sagrado, intenção e compromisso, igualdade, consciência do coração, tipos de liderança, responsabilidade, gratidão. B. Como criar seu próprio círculo, 95 propósito, responsabilidade, admissão, local, frequência, liderança, rituais e cerimônias. C. Organização das reuniões, 105 Preparação do espaço, altar, recepção das participantes, harmonização, abertura da reunião, a prática do círculo, fechamento ritualístico, confraternização de realização de rituais, 120 Roteiro básico para rituais 1. Intenção, escolher objetivo, 122-2. Transição, criar tempo-espaço sagrado, 124-3. Conexão, ou ritual propriamente dito, 128. E. Confirmação do compromisso. Despedida ritualística, 136 Dedicação e consagração. Despedida F. Trajetória de um círculo, 146 Evolução do círculo. Estágios da trajetória de um círculo. Problemas comuns. Projeções. Sombras. Dificuldades interpessoais. Conflitos. G. Avaliação do círculo. Reformulação. Fechamento, 161 Avaliação. Reformulação. Fechamento. H. Expansão do círculo e sua integração no cotidiano,
167. Segunda parte Estudos, práticas e rituais para a cura e o fortalecimento da essência feminina, 177. E cerimônias de transição, 178. Vivências pessoais na senda da deusa, 182. A jornada iniciática, 186. Procissão e ritual para a deusa Brígide, 192b. Ritual de dedicação no caminho da deusa, 198. C. Rituais para os graus iniciáticos, 201. Ritual para o primeiro grau, iniciação, 201. Ritual para o segundo grau, confirmação, 202. Ritual para o terceiro grau, consagração, 204. Palavras finais sobre a iniciação, 205. E consciência lunar, 207. A. Os mistérios do sangue, 213. Honrar o ciclo menstrual, 216. O diário da lua vermelha, 218. A doação do sangue à terra. O jarro vermelho, 220. Fortalecimento e consagração do ventre, 226. Animais lunares de poder, 227. Conexão com a deusa regente da fase lunar menstrual ou natal, 229. Altar lunar e sacola menstrual, 231. Escudos protetores, 235. Diário dos sonhos, 236. Práticas menstruais individuais para a cura, 239b. Ciclos, práticas e arquétipos lunares, 242. Ciclos e fases lunares. Mandalas das 13 lunações, 245. Eventos lunares especiais, 249. Práticas individuais e grupais nas fases lunares, 251. 1. As influências da lua nova, da lua cheia e dos eclipses, 251. 2. As influências da lua minguante e da lua negra, 257. 3. Confecção do espelho negro, 261. Mandamento da deusa escura da transformação, 263. C. Conexão com as faces da deusa, 264. Arquétipos e mitos, 264. Encontro com a deusa, 272. Conexão com o arquétipo, 282. Simbologia da deusa, 289. E magia de Gaia. Curar. Se para curar a terra, 306. Ouvir a voz de Gaia, 311. Práticas para o alinhamento energético, 313. Encontro com Gaia, 314. Expansão dos sentidos e fusão com Gaia, 314. Conexão com as energias do céu e da terra, 314. Entrega do seu lixo a Gaia, 315. Alinhamento com as energias dos elementos, 315. Dedicação grupal a serviço de Gaia. Ritual, 317. Harmonização com os elementos, 318. Reconhecimento e respeito à sacralidade do próprio corpo, 320. O Oxalá sagrado, 323. Terceira parte. Rodas sagradas, 327. E roda sagrada da tradição ocidental, 328. Diagramas das correspondências, 331. Atributos dos elementos, 334. Sugestões para rituais. Ritual em grupo para conexão com a roda sagrada. Ritual individual de energização com os elementos, 339. E rodas xamânicas, 341. Roda xamânica padrão, 342. Roda xamânica padrão com 5 pedras, 344. Roda xamânica padrão com 9 pedras, 348. Flecha da oração, 349. 2. Roda xamânica de cura, medicina e el, 350. Construção de uma roda xamânica de cura, 352. Correspondências e atributos da roda sagrada, 354. Diagrama da roda xamânica da cura, 362. 3. Cerimônias da roda sagrada xamânica, 363. Cerimônia de purificação, cerimônia de centramento, cerimônia para a conexão com os atributos da roda sagrada, cerimônia do fogo sagrado, cerimônia para encontrar seu lugar na roda, prática individual ou grupal, cerimônia de cura e roda do ano, 372. A participação dos homens, 376. Roda do ano na tradição da deusa, 377. Direção norte. O primeiro portal de poder, 377. Direção nordeste. Início do novo ano zodíaco, 381. Direção leste. O segundo portal de poder, 385. Ritual para Afrodite, 387. Direção sudeste, 392. Direção sul. O terceiro portal de poder, 396. Rituais para a mãe do milho e Pachamama, 398. Noite de Hecate, 402. Direção sudoeste, 414. Direção oeste. O quarto portal de poder, 423. Ritual para as ancestrais,
426 direção noroeste, 432 ritual adaptado para Ioli, 437 diagrama da roda do ano na tradição europeia, 442 IV roda de prata, 442 celebração anual dos plenilúnios, 442 tradição wiccadianica, 444 calendários antigos, 447 tradição xamânica, 453 correspondências astrológicas, 458 A, lunares. Rituais para plenilúnios, 459 B. Solilunares, 463 Tradição da deusa, 464 Experiência pessoal, 465 Algumas palavras sobre oferendas, 469 V a mandala das 13 matriarcas, 471 A lenda das 13 matriarcas, 472 Como estabelecer a conexão com as mães de clãs. 478 Orientações para as celebrações das mães de clãs, 481 A matriarca da primeira alunação, 483 A matriarca da segunda alunação, 485 A matriarca da terceira alunação, 486 A matriarca da quarta alunação, 487 A matriarca da quinta alunação, 489 A matriarca da sexta alunação, 490 A matriarca da sétima alunação, 491 A matriarca da oitava alunação, 493 A matriarca da nona alunação, 494 A matriarca da décima alunação, 496 A matriarca da 11ª alunação, 497 A matriarca da 12ª alunação, 499 A matriarca da 13ª alunação, 500 As dádivas das mães de clãs, 502 Palavras finais, 504 Glossário, 507 Bibliografia. Ponto. 517 Índice remissivo, 523. 11. Dedicatória. Dedico este livro à memória dos conselhos ancestrais das matriarcas, cuja sabedoria guiava as decisões e ações das comunidades de outrora, e aos atuais círculos de mulheres, que resgatam o legado ancestral e se esforçam para construir um mundo melhor, de solidariedade, parceria, paz, harmonia e amor. Esses círculos respeitam e reverenciam os valores da espiritualidade feminina, honram todas as formas de vida e celebram os ciclos da Mãe Terra. 13. Agradecimentos. Agradeço a deusa, eterna Senhora da luz velada e da sombra revelada, cujo amor, orientação e sustentação me permitiram compreender e realizar meu compromisso e minha missão espiritual. Agradeço a todas as mulheres cuja presença, energia, dedicação, amor e confiança tornaram possível a criação, em Brasília, do Círculo da Chácara Remâncio e da Teia de Teia. Que as lembranças das noites mágicas dos encontros e das emoções compartilhadas nas vivências continuem vibrando em nossa memória e permitam a manifestação de sonhos, aspirações e visões em uma nova tessitura, forte, bela e multicolorida, reveladora das múltiplas facetas da sacralidade feminina. 15. Apresentação, a minha teia pessoal. O maiúsculo. Nome e a imagem da teia de Teia apareceram em minha mente durante uma meditação realizada em meados de 2005. Naquela ocasião, eu estava me preparando para uma ampla e profunda mudança em minha jornada espiritual, finalizar meu trabalho com o público, rituais de plenilúnio, celebrações da roda do ano, jornadas xamânicas e ritos de passagem, e encerrar a condução dos grupos de estudo do Círculo de Mulheres da Chácara Remanso, em Brasília. Durante os 22 anos em que estivemos na Chácara Remanso, meu marido e eu nos dedicamos, total e ininterruptamente, a diversos trabalhos e atividades espirituais, terapêuticas e de aconselhamento, bem como a assistência material e espiritual da comunidade. No entanto, com a aproximação do 7º decênio de nossas vidas, percebemos a necessidade de diminuir o intenso e permanente ritmo de nossas atribuições e obrigações, e de criar o espaço e o tempo necessário para nos dedicarmos também à nossa vida física, emocional, mental e espiritual. Chegar a essa decisão, e a que dela decorreu, ou seja, sairmos de Brasília, demandou um longo e penoso processo interior, repleto de questionamentos, avaliações, conflitos e percepções, e uma contínua busca por aprovação e orientação espiritual para os nossos planos e medidas. Para mim, a maior e mais dolorosa renúncia não era abrir mão de uma propriedade construída, plantada e cuidada por nós, afastada da cidade, com diversos templos, instalações e altares criados especificamente para nossas atividades espirituais. O que me fazia sofrer e relutar?
16. Eram as incógnitas ligadas à continuidade das atividades do círculo feminino, dos rituais públicos e dos grupos de estudo. Ao longo dos 12 anos anteriores, havia-se consolidado um trabalho de ampla repercussão e reconhecimento público, para o qual tinha sido criado um espaço físico e energético para que múltiplas faces da deusa fossem cultuadas e as mulheres pudessem redescobrir e viver sua ancestral sacralidade, restabelecendo a conexão com os arquétipos, os ensinamentos e as energias da deusa. No decorrer desses anos, foram realizados inúmeros rituais públicos, de divulgação dos princípios e valores da espiritualidade feminina e da ampla cosmologia das deusas de diferentes tradições e culturas. Ao mesmo tempo, com a coordenação dos grupos de estudo dos mistérios femininos, propiciou-se a dedica-se cedilha maiúsculo O, a iniciação e a confirmação de dezenas de mulheres na senda da deusa, por intermédio de diversas jornadas, fossem elas xamânicas ou centradas nos mitos, na simbologia ou nos arquétipos da Grande Mãe. Para que esse trabalho pudesse ser encerrado, eu precisava abrir mão não só desse legado que havia sido resgatado e ativado. Além de privar o círculo de mulheres da minha presença e da minha função como transmissora e catalisadora de conhecimentos e ensinamentos, eu também deveria renunciar a um verdadeiro templo da deusa, único em Brasília, onde as mulheres podiam se reunir e se recolher em busca de sua sagrada comunhão com a Mãe Divina. Por meses, debati-me mental e emocionalmente, questionando-me se tinha o direito de tomar essa decisão sem incorrer novamente em erros cometidos em outras vidas, quando, de uma forma ou de outra, havia renegado ou me afastado do caminho da deusa. Percebia-me presa em um emaranhado de dúvidas, culpas e medos, uma verdadeira teia psíquica e energética, que me tolhia e sufocava, sem encontrar uma solução ou mesmo enxergar uma saída. Por ocasião da realização do último workshop, intitulado A Magia de Gaia, Curar-se para Curar a Terra, pude presenciar e auxiliar a revelação e a cura de profundas feridas da alma feminina. Ao mesmo tempo, percebi claramente que eu mesma não seguia aquele que era um de meus lemas preferidos, walking or talk, ou seja, pratique aquilo que você ensina. Em razão de um acúmulo de atividades e atribuições, por mim mesma impostas para o perfeito funcionamento dessa complexa engrenagem mística, eu havia chegado ao limite do esgotamento físico e psíquico. Como 17. Poderia contribuir para a cura e a transformação de outras mulheres, ou da própria Terra, se meu corpo pedia desesperadamente por menos estresse e mais autopreservação. Ao fim daquela jornada, caí exausta, estava tão esgotada, física e emocionalmente, que não conseguia me mexer. Estirada na terra, pedi à mãe que me ajudasse, mesmo sem saber o que pedir ou esperar. Então, ouvi uma voz suave ao meu lado, que dizia: pare de se maltratar, está na hora de parar. Abri os olhos, surpresa, imaginando tratar-se de uma das mulheres do círculo. Mas não havia ninguém, as mulheres que ainda estavam na fazenda encontravam-se na cachoeira, onde me aguardavam. Fechei os olhos e ouvi novamente a mesma voz, repetindo as palavras. Não pude perceber se era o sussurro do vento, o murmúrio do córrego ou se era a própria voz de Gaia, apenas me dei conta de que era um aviso de que eu estava ultrapassando os limites do meu corpo, indo além daquilo que eu podia fazer ou suportar. Sempre procurei cumprir sozinha os meus encargos e compromissos espirituais, cuidando dos detalhes com zelo e perfeccionismo. Com o início dos rituais públicos nos plenilunos e sábates, temas até então pouco divulgados, como a tradição da deusa e a sacralidade feminina começaram a ser abordados. Como se dá com todo o trabalho inédito e pioneiro, tive que enfrentar dificuldades e resistências conceituais e energéticas, superadas com amparo em minha fé. A partir de 1964, quando cheguei ao Brasil, vinda de um país materialista e comunista no qual fui privada de qualquer conhecimento ou participação espiritual, percorri vários caminhos transcendentais, sempre sob a orientação de um mestre ou dirigente. Mas, para ingressar na senda da deusa, a ajuda, a iniciação e a orientação foram apenas sobrenaturais, não humanas. Desde 1991, quando, na sagrada colina de Thor, em Glastonbury, Inglaterra, foi-me revelada a minha missão como sacerdotisa a serviço da deusa, foi somente ela, a Mãe e a Senhora, que me inspirou, conduziu e sustentou, dissipou meus medos, clareou minhas dúvidas, fortaleceu minha vontade e determinação. Com o início dos rituais públicos, por timidez, convidei para a celebração da lua cheia apenas mulheres conhecidas. Talvez pelo início tardio no caminho, o trabalho cresceu rapidamente, além do que era esperado.
Sentia-me conduzida por uma força maior, sem saber como nem para onde seguir, sentindo-me apenas parte de um fluxo de energia poderosa e amorosa que fazia as coisas acontecerem. 18. Por serem os rituais e os encontros dos grupos de estudo realizados em nossa casa, a Chácara Remanso, nada mais natural e conveniente que a mim coubessem o planejamento, os procedimentos ritualísticos e mesmo a infraestrutura logística. Hoje em dia, ao olhar para as pilhas de papéis com roteiros de rituais, jornadas e iniciações, surpreendo-me ao ver como tanto pôde ser produzido em tão pouco tempo. Esse trabalho árduo, tanto física quanto mentalmente, contribuiu muito para o estresse e a exaustão que eu enfrentava. É por isso que aconselho a liderança compartilhada, um dos tópicos deste livro, para que outras dirigentes de grupos e idealizadoras de círculos não precisem também passar por isso. Esse conceito de responsabilidade conjunta veio a ser minha tábua de salvação e acabou por me permitir sair do impasse criado pela necessidade de encerrar meu trabalho com o Círculo das Mulheres. Em convalescença de uma cirurgia oftalmológica, sem poder fixar a visão no exterior, procurei voltá-la para o interior. Meditava imaginando-me na colina de Thor, em Glastonbury, mas desta vez no lado oposto, onde se encontra um velho espinheiro branco, única árvore existente nas encostas nuas da colina, consagrada à Senhora de Avalon. Durante 3 dias, fiz a mesma meditação, sempre às 18 horas, horário de meu nascimento. No último dia, vi-me ajoelhada diante de uma grande pedra redonda, um verdadeiro ovo nascido da terra, considerado por muitos um portal de acesso para o mundo subterrâneo de Avalon. Lembrei-me de uma visão que tive naquele mesmo lugar, relacionada às 9 senhoras de Avalon, e pedi-lhes que me ajudassem e me mostrassem como poderia dar continuidade ao círculo de mulheres após nossa mudança de Brasília. Na realidade, por mais que desejasse que a chácara pudesse ser adquirida pelo círculo, não havia como concretizar meu sonho. Havia também o desafio da liderança, por mais capacitadas que as mulheres mais antigas do círculo fossem no plano mental e espiritual, os encargos de suas vidas familiares e profissionais, bem como a necessidade de uma disponibilidade integral em termos de tempo, espaço e energia, não permitiriam a continuidade do trabalho desenvolvido. Apenas uma resposta sobrenatural poderia me oferecer uma solução prática que fosse conveniente para todos. Depois de orar e me conectar com as senhoras de Avalon, senti-me envolta pela lendária bruma e vi nela sendo plasmada, aos poucos, a imagem 19. Do globo terrestre coberto por uma teia diáfane luminosa. A teia era formada por pequenos círculos espalhados sobre a superfície da Terra, interligados por fios coloridos. Ouvi, e depois vi sobrepostas à teia, escritas em letras vermelhas, as palavras teia de Tea. Como a palavra teia estava escrita com os caracteres gregos A, pedi a Tea, deusa grega da luz e da visão, que me ajudasse a compreender o significado daquela imagem. Subitamente, uma das minúsculas rodas se destacou e começou a aumentar, dividindo-se então em 3 círculos concêntricos que, girando no sentido horário, foram aos poucos se transformando em figuras femininas. Inicialmente, reconheci os rostos das integrantes mais antigas do círculo de mulheres da Chácara Remanso. Tentei identificar outros rostos conhecidos, mas as imagens eram muito fugazes e rápidas e trocavam de lugar como um caleidoscópio vivo. Em meus ouvidos, ressoava incessantemente uma canção tradicional dos círculos de mulheres americanas, que dizia: "Somos um círculo dentro de um círculo, sem começo e sem fim." Naquele instante, sentia uma paz muito grande, pois percebi que a teia de Tea era a solução apresentada pela deusa, para que as atividades centradas em seu culto e em suas tradições pudessem continuar, ainda que eu me afastasse ou que a chácara fosse vendida. A partir dessa visão, dei início aos preparativos para minha sucessão, centrando-me na estruturação interna da teia, para que houvesse a continuidade dos rituais públicos e dos grupos de estudo. Havia algum tempo eu já incentivava a atuação das integrantes dos grupos mais antigos para que dirigissem alguns rituais de modo a se sentirem seguras para criar um roteiro, preparar o ambiente, abordar arquétipos, contar mitos, conduzir práticas e meditações, abrir e fechar o círculo e cuidar da harmonia da egrégora. Por ocasião do estudo do livro Elementos da Deusa, de Caitlin Matthews, as integrantes de um dos grupos mais avançados começaram a criar, nas reuniões mensais, lindos rituais baseados nas sugestões do livro, acrescentando sua criatividade e inspiração e aprendendo a difícil arte da colaboração, interação e solidariedade amorosa no trabalho grupal.
No começo do ano, o desempenho de uma das mulheres, a quem havia sido confiada a direção de um novo grupo de estudo, mostrou-me que a formação da teia já estava sendo plasmada. 20. O ponto crucial dessa odisseia foi divulgar aos grupos nossa decisão de nos mudarmos de Brasília. Depois do choque inicial, as reações foram de muita tristeza e lamento, com inúmeras argumentações e reclamações para nos convencer a desistir. Levou um tempo para que fosse dissipada a atmosfera de luto, tanto pela perda delas, quanto pelo abandono meu. Assegurei-lhes de que o trabalho iria continuar, pois, embora coubesse a mim, de início, desbravar e intermediar a criação de uma consciência da espiritualidade e sacralidade feminina, eram as mulheres do círculo que iriam preservar e continuar a tradição da deusa em Brasília. Para mudar a egrégora energética criada pelos pensamentos e emoções negativas, era necessária uma atitude e ação positiva. Por isso, juntamente com algumas integrantes dos grupos mais antigos, cujos rostos eu tinha visto no centro da teia, foi dado início a um plano tático e estratégico que incluiu a definição dos novos locais das celebrações públicas, dos encontros dos grupos de estudo e da agenda dos rituais para 2006, e a distribuição de minha herança material, de modo que a teia dispusesse de um acervo mínimo de objetos e materiais ritualísticos. Mesmo com tudo aparentemente encaminhado e definido, eu continuava me sentindo presa a fios energéticos sutis, mas perceptíveis provenientes dos apegos e pesares tanto dos grupos e amigos, quanto de outros, criados por mim mesma. Durante meses, empenhei-me nas práticas de renúncia e desapego que culminaram em um acontecimento que me obrigou a parar. Em decorrência dele, tive que ficar de braços atados por meses e deixar que os eventos seguissem seu curso, sem minha interferência. Em janeiro de 2006, depois de escorregar em um piso molhado, fraturei o cotovelo do braço direito. Depois do acidente, veio uma longa e dolorosa provação, com 3 cirurgias, imobilização e meses de reabilitação motora. Assim, nas cerimônias de iniciação de fevereiro de 2006, pela primeira vez desde que passaram a ser realizadas, em 1994, tive que distribuir as tarefas das saunas sagradas, das vivências e dos rituais. Ficar parada foi um grande desafio e aprendizado para mim, mas também um alívio, pois pude ver como tudo estava fluindo perfeitamente. No ritual da fogueira, enquanto assistia emocionada à homenagem feita pelo círculo, relembrei todas as outras fogueiras, as noites mágicas das luas cheias, as vivências de transmutação da dor secular da alma feminina, os rituais profundos e tocantes, as comemora. 21. Sonhos alegres, os banhos de cachoeira, as oferendas na árvore de Hecate, as danças e as canções. Vi plasmada na minha frente toda uma teia de emoções vividas em conjunto, o riso e o choro compartilhado, os laços de amizade, irmandade, afeto e solidariedade, criados e mantidos ao longo desses 13 anos dedicados à deusa e às mulheres. Enrolada em meu xale xamânico, protegida pela escuridão, iluminada apenas pela lua e pelas chamas da fogueira, pude enfim dar vazão à dor trancada e mantida sob controle até então. Chorei, por um longo tempo, olhando as danças e canções das mulheres ao redor das chamas, triste por saber que não mais as veria, mas, ao mesmo tempo, feliz por confirmar os laços fortes por elas e entre elas criados. Agradeci a deusa, com todo o meu coração sofrido, por ter me dado a oportunidade de servi-la e viver momentos plenos e gratificantes como os que, com tanta beleza, alegria e amor, tinham permeado minha dedicação. Assumi o compromisso de aceitar novas oportunidades nas quais pudesse falar e agir em seu nome, de outra maneira e por meios mais simples. No dia seguinte, no fim dos rituais, após anunciar e consagrar as novas dirigentes dos grupos de estudo, pedi ao círculo que tecêssemos a teia na realidade concreta, com um novelo de lã vermelha representando os laços de sangue que ligavam as mulheres entre si com a deusa. Criamos os 3 círculos concêntricos, um central, formado pelas mulheres que tinham maior disponibilidade, conhecimentos e vontade de assumir compromissos e atribuições fixas, e capazes, portanto, de arcar com as responsabilidades decorrentes dessa escolha, e outros 2 círculos, destinados a auxiliar e apoiar o central, em contribuições e participações ocasionais, à medida que fossem adquirindo maior experiência ritualística ou disponibilidade física. Passando o fio aleatoriamente entre elas, apenas seguindo a ordem dos círculos, a teia foi sendo tecida lentamente, cada mulher dizendo seu nome e sua intenção de contribuição. Em dado momento, o fio embaraçou. Eu,
que estava do lado de fora apenas observando, tive que desfazer os nós e acabei ficando com a extremidade. O simbolismo desse acontecimento foi evidente para todas e aceitei continuar ligada à teia, à distância, no nível virtual, energético, emocional, intelectual e espiritual. E assim surgiu a Teia de TA, www.teiadta.org, uma organiza C cedilha maiúsculo O circular com missão e valores definidos, que continua com os grupos de estudo para a divulgação e as vivências da sacralidade feminina. 22. Bem como a realização de poderosos e belos rituais públicos nos plenilúnios e nas comemorações da Roda do Ano, no campus da Unipaz, em Brasília. Tenho certeza de que o legado da deusa, iniciado na Chácara Remanso e preservado pela Teia de TA, continuará vivo, pleno e brilhante, contribuindo assim para o fortalecimento, a divulgação e a ampliação do movimento da espiritualidade feminina brasileira. De minha vivência e experiência com os círculos de mulheres em Brasília, de meu acervo de erros e acertos, aprendizados e desafios, alegrias e tristezas, realizações e decepções, vivências estáticas e trabalho físico, surgiu este livro, um fruto maduro cujas sementes podem se espalhar e ajudar na criação de novos círculos de mulheres. Acredito, com convicção, que a experiência vivida é a melhor mestra e a única que nos dá a certeza de poder ensinar e orientar, com base na prática, sem elucubrações teóricas. Aquelas mulheres que ouviram e sentiram o chamado da deusa em sua mente e coração vão se tornar as responsáveis pela criação de novos círculos, auxiliando na sua estruturação e orientação. Dessa maneira a Teia de TA poderá se expandir cada vez mais e contribuirá, aos poucos, para que se forme a grande teia, que enfim cobrirá a Terra como pude perceber em minha visão. Concentrando a energia e a força do amor e do potencial curador, transmutador e regenerador da essência feminina em círculos sagrados, entrelaçados e empenhados para criar uma teia global, formar-se uma abrangente e harmoniosa egrégora espiritual visando a transformação do planeta em um mundo pacífico, com respeito pela totalidade da vida e parceria harmoniosa entre todos que nele habitam. E cada mulher que fizer parte de um círculo sagrado, tornando-se responsável por tecer e nutrir um dos fios da tessitura, acrescentará suas vibrações luminosas de compaixão, amor e paz universal. Que seja assim. 23. Introdução, à espiritualidade feminina. Todas nós viemos da deusa e a ela retornaremos como gotas de chuva fluindo para o oceano. Canção de Susana Budapest. A tradição da deusa. Um dos mais marcantes fenômenos do século XX foi o renascimento da religião da deusa na cultura ocidental. Presente desde tempos imemoriais em todas as civilizações antigas, o princípio sagrado feminino personificado em múltiplas facetas e arquétipos da Grande Mãe foi eclipsado, depois renegado e aos poucos ocultado pelos conceitos e dogmas das religiões patriarcais. Existem atualmente várias religiões e caminhos espirituais tradicionais e modernos, mas eles são desprovidos de tradições sagradas para as mulheres, e alguns chegam até mesmo a promover e defender as incontestáveis autoridades e supremacia masculinas. Apesar do seu ocultamento, a tradição da deusa não chegou a desaparecer totalmente, ela seguiu um ciclo de ascensão, florescimento e declínio devido às transformações sociais e culturais ocorridas nos últimos 4.000 anos. Seus registros, no entanto, permaneceram nas memórias ancestrais, no inconsciente coletivo, nos costumes populares e nos 24 contos de fadas. Muitas das tradições pré-cristãs, dos rituais pagãos de comemoração da Roda do Ano e dos ritos de passagem da vida humana foram absorvidos pelo cristianismo, que edificou suas igrejas nas ruínas dos antigos templos das deusas greco-romanas, celtas e nórdicas. A sabedoria ancestral foi codificada e ocultada em mitos e lendas, práticas nativas, ensinamentos das escolas de mistérios, arcanos do tarô, tradições populares e as ditas superstições. A partir da década de 1960, houve um ressurgimento das antigas tradições e práticas espirituais e curativas. Milhares de mulheres e um número crescente de homens de diversos países da Europa, das Américas e da Oceania, educados nas religiões bíblicas, católica, protestante, ortodoxa e judaica, privados do simbolismo sagrado feminino durante séculos de supremacia patriarcal, estão agora descobrindo e praticando rituais das antigas culturas matrifocais. Lentamente, mas de modo cada vez mais evidente e presente, a Grande Mãe está ressurgindo do seu ocaso milenar, despertando consciências e renovando as esperanças nas mudanças planetárias e na integração e harmonização da humanidade com a natureza e o universo.
A espiritualidade feminina é um retorno do ser humano para Deus. O princípio criador feminino é o crescente reconhecimento da terra e da mulher como partes dela, imbuídas da sua sacralidade. A deusa é representada em todo ato de criação, da natureza ou da vida feminina, na eterna roda de nascimento, crescimento, florescimento, amadurecimento, declínio, morte e renascimento, na dança mutável das estações, nas fases da lua, na trajetória anual do sol. Seus ciclos são vividos pela mulher ao longo da sua vida, nas alegrias da infância, no despertar sexual da adolescência, no ato de dar à luz e amamentar, no recolhimento sábio da menopausa, na aceitação da morte ou na fé e na reencarnação. Eram as fases e os ciclos da natureza e da mulher que eram celebrados nas comunidades e sociedades antigas como os pontos de mutação na roda do ano e da vida. A deusa é a grande mãe, cósmica, celeste, telúrica e tectônica, que dá e tira a vida, eterna criadora, mas também ceifadora e regeneradora, a tecelã divina, que entrelaça e conduz todas as forças da terra e do cosmos. Na sua extensa e variada tessitura, tudo está interligado e é interdependente, pois aquilo que afeta um dos fios se repercute vibratoriamente em toda a teia cósmica. 25. A deusa é uma força imanente e permanente em tudo, onipresente e abrangente do todo, diferente da figura celeste e longínqua do Deus. Ela impregna cada ato de criação e nutrição com sua essência, por ser o seu corpo a própria terra. O significado básico da tradição da deusa é o reconhecimento da energia divina feminina como uma força benevolente, criadora e criativa, de fortalecimento e sustentação das mulheres, as quais podem utilizá-la para proteger, mudar e melhorar suas vidas, sem precisar do amparo de figuras salvadoras masculinas. Citando a escritora e teóloga Aunquer Christie, a real importância da deusa é a anulação do poder dos símbolos patriarcais masculinos sobre a psique e alma feminina. Ao longo de milênios, criados, fortalecidos e enraizados, os símbolos do Deus Pai tornaram-se argumentos e leis para inferiorizar, dominar, oprimir, explorar e até mesmo matar as mulheres. Na tradição da deusa, a liberdade de escolha é um tema central, mas essa liberdade deve ser acompanhada da conscientização das responsabilidades que decorrem das ações e escolhas pessoais. A mulher consciente da sua essência sagrada irá agir e escolher aquilo que precisa ou deseja guiada pela sua consciência, sem ter a ameaça do pecado ou do castigo como freio do seu comportamento. Ao se perceber como uma representante da deusa na terra, ela se preocupa com o bem-estar alheio, pois sabe que a sua liberdade termina onde começa a do próximo, e que a lei universal de ação e reação é o único constrangimento espiritual, moral e ético que deve nortear seu comportamento. As leis da deusa são as leis universais que respeitam acima de tudo a preservação de toda a vida e a harmonia do mundo natural. As mulheres que praticam os ensinamentos dessa tradição sabem da responsabilidade que têm de contribuir com o restabelecimento do equilíbrio, dentro e fora de si mesma, no nível pessoal e coletivo, no micro e no macro. Somente assim elas poderão ter paz interior, sabendo que no seu habitat e no mundo em que vivem reinam a paz e a harmonia. A ênfase da espiritualidade feminina está na criatividade e responsabilidade individual, na contribuição que cada mulher traz para o bem-estar de todos, sem privilégios de classe, raça, idade. Teologia é um termo criado pela escritora Noemi Goldberg, em 1971, partindo da palavra grega thea, deusa, como um equivalente para o termo masculino teologia. Portanto, teologia é o estudo da deusa. 26. Ou escolaridade. Cada mulher é única na sua essência e traz dentro de si uma centelha da sagrada chama da deusa. A espiritualidade feminina é um caminho para a expansão da consciência, com um enfoque multirracial, pancultural e internacional, que visa o empoderamento, do inglês empowerment, das mulheres, fornecendo-lhes imagens sagradas femininas, rituais e símbolos adequados para preencher suas necessidades específicas, descritas a seguir. Celebram-se os mistérios do sangue, ritualizam-se transições e mudanças, festejam-se conquistas e vitórias, em uma conexão permanente com a fonte criadora, em comunhão com a natureza e em círculos de irmandade solidária e amorosa. Proporcionam-se assim novas maneiras de aceitação e transforma-se cedilha maiúsculo O dos desafios e dificuldades, de comemoração de sucessos e realizações com rituais belos e tocantes, entremeados com danças, canções e poemas. Resgata-se a sabedoria ancestral, ao reverenciar o legado criado e mantido ao longo do tempo pelas mulheres da antiguidade, apesar das perseguições religiosas e sociais e as condenações às fogueiras da Inquisição.
Recuperam-se as antigas práticas de cura natural e as cerimônias e cultos dos ancestrais. Reafirmam-se as verdadeiras tradições sagradas femininas, preservadas em mitos, lendas, práticas nativas, e se criam novas formas de manifestação dos dons artísticos, artesanais, musicais e literários femininos, em uma permanente busca de cura, pessoal e coletiva, para assim contribuir com a cura e regeneração planetária. Comemoram-se as passagens e transformações da vida feminina, vistas não apenas pelo ângulo biológico, mas como parâmetros simbólicos de mudança em todos os níveis, psicológico, emocional, espiritual, além de físico, e como etapas na evolução da alma. Ao celebrar esses ritos de passagem, alcança-se uma unificação e harmonização de todos os aspectos do ser feminino, curando-se antigas feridas, perdas, dores, bem como alegrias, realizações e conquistas. A atitude de reconhecer e honrar essa integração permite a plena aceitação do poder feminino e o seu uso consciente para melhorar a vida, individual e coletiva. Portanto, a espiritualidade feminina é também um caminho de resgate e afirmação dos valores sagrados da terra, da natureza e da mulher. O seu objetivo é promover qualidades maternais, como cuidar, proteger. 27. Amar, em uma estrutura não hierárquica, a reverência à natureza, a interdependência entre todos os seres da criação, o respeito pela vida, a irmandade e a solidariedade entre as mulheres. Ela visa o direcionamento da energia grupal em ações e atitudes ecológicas, educacionais e comunitárias, que contribuam para a transformação de valores, hábitos e mentalidades atuais, e restabeleçam o equilíbrio, a preservação e a pacificação da Terra. Histórico. No início as pessoas oravam para a Criadora da vida. No alvorecer da religião Deus era mulher. When God was a woman, Marlene Stone. As origens da religião da deusa se perderam na noite dos tempos. Anteriores a qualquer uma das religiões atuais eram os cultos da Grande Mãe, reverenciada por milhares de nomes e atributos. Em todas as civilizações antigas existiu um culto à Mãe Criadora e Mantenedora da vida. Suas representantes humanas, as mulheres, eram honradas e respeitadas pelo seu dom milagroso de gerar a vida em seu ventre e nutri-la com o leite dos seios. Os mais antigos mitos da criação descrevem a organização do caos e a formação da vida como atos conscientes e amorosos de uma deusa-mãe. Esculturas e imagens do período paleolítico e neolítico representam o sagrado ato de geração e nutrição na forma de mulheres, cujo corpo guarda e revela os mistérios do ciclo de vida, morte e renascimento. Essas imagens expressam conceitos cósmicos considerados de natureza feminina e contidos em uma rica e variada simbologia. Esses conceitos constituíram a fundação sobre a qual se ergueram muitas culturas antigas. Presentes em nossas memórias atávicas e na nossa imaginação mítica durante milênios, os registros soterrados e esquecidos de uma deusa primordial estão voltando à luz, do sol e da nossa consciência, por meio das descobertas arqueológicas e dos estudos antropológicos, sociológicos e históricos do século XX. A descoberta e o estudo de artefatos pré-históricos estão mudando a interpretação do processo evolutivo e religioso da humanidade, além de permitir o afloramento das nossas 28. Lembranças. Do ponto de vista simbólico, imagens das deusas emergindo das entranhas da terra anunciam o ressurgimento da deusa e são um chamado para que nos lembremos do passado e efetuemos uma mudança no nosso modo de pensar. A redescoberta da deusa provocou uma reflexão sobre a importância das deusas e das mulheres na origem e na evolução histórica, cultural e espiritual da humanidade. Não foi a deusa que se afastou de nós, fomos nós que a relegamos ao esquecimento, interrompendo seus cultos e negando sua existência. Como atestam milhares de estatuetas de mulheres grávidas, amamentando, segurando filhos no colo ou dando à luz, confeccionadas em pedra, argila ou osso e encontradas em vários lugares, desde a Sibéria até Creta, Malta e a atual Espanha, o poder misterioso feminino, que gera a vida em seu corpo, foi o cerne das primeiras experiências religiosas. Nas paredes de grutas, gravações do período paleolítico, 70 a 30 mil anos atrás, reproduzem cenas de vida, mulheres ou animais parindo, e morte, batalhas ou homens caçando. As ossadas, enterradas em posição fetal e tingidas com pigmento vermelho, mostram a crença no renascimento do ventre da Mãe Terra, representado pelas grutas e fendas na terra. Os povos paleolíticos consideravam as grutas como o útero da mãe dos vivos e dos mortos, e nelas realizavam seus rituais de fertilidade, para propiciar a caça, e ritos de nascimento e morte.
Entre 10.000 e 8.000 AC, terminou a última era glacial e as condições climáticas se tornaram propícias para o desenvolvimento das sociedades e culturas neolíticas. Esse período, conhecido também como a Idade da Pedra Polida, é considerado o berço da agricultura, da criação e domestica-se cedilha maiúsculo de animais e das artes manuais. Como as mulheres eram as responsáveis pela preparação dos alimentos durante o período anterior, da coleta, de raízes, sementes e frutos, é fácil deduzir que foram elas que deram início à agricultura, ao lançar na terra as sementes dos frutos coletados. Os homens só assumiram um papel preponderante na produção agrícola muito mais tarde, com a introdução do arado manual, e depois puxado por animais, e o cultivo de áreas maiores. A revolução agrícola e a domesticação de animais proporcionaram bases estáveis para o assentamento humano e o desenvolvimento social e cultural das tribos, antes nômades. Por meio do contato que as mulheres tinham com os seres sobrenaturais e a deusa, elas também recebiam intuitivamente instruções para transformar as matérias brutas da natureza em produtos úteis e mais 29. Elaborados. Foi assim que as mulheres descobriram como preparar o pão a partir de sementes e grãos silvestres amassados com pedras e como tecer e fiar o linho e a lã dos animais para fazer vestimentas e artigos domésticos. Foram elas que utilizaram o barro, a água e o fogo para modelar potes e vasos, trançaram galhos e cipós, cobertos com argila e cozidos em fornos primitivos, para assim criar a arte da cerâmica, cada vez mais aperfeiçoada. Desse período datam os vasos com seios e olhos, as estatuetas de mães da colheita e doadoras de fertilidade, bem como os mitos sobre as deusas da terra, as tecelãs senhoras do destino, as guardiãs das florestas e dos animais, as protetoras das casas e dos caminhos, as condutoras dos espíritos, para encarnar ou desencarnar, as celebrações dos mistérios femininos. Segundo revelam os inúmeros símbolos, animais aliados e representações femininas descobertas e estudadas pela arqueóloga lituana Marija Gimbutas, durante os períodos Paleolítico e Neolítico, a deusa era reverenciada como a mãe doadora, ceifadora e renovadora da vida. Conforme atestam as escavações de James Melart em Satal e Ukiasilar, na Anatólia, as mulheres detinham um papel importante nas sociedades e na religião, tanto nos territórios que Marija Gimbutas chamou de Europa Antiga, no período entre 6.500 e 3.500 AC, como no Oriente Médio. Em nenhum dos sítios europeus e asiáticos foram encontradas evidências de guerra, autoridade patriarcal ou divisão em castas, prevalecendo a simbologia e o culto da deusa, a paz entre as comunidades e a presença ampla de mulheres nas sociedades. Escavações e os estudos nesses lugares revelaram uma profusão de figuras, inscrições, estatuetas e objetos ligados ao culto de uma deusa-mãe, bem como a existência de comunidades pacíficas e matrifocais, centradas no culto da mãe, divina e humana. Apesar de serem classificadas como primitivas, as civilizações do Oriente Médio e do Sul da Europa mostravam um elevado nível de vida e refinamento artístico, comprovado pelos objetos de uso religioso ou doméstico encontrados nos cultos milenares das divindades femininas. Sítios arqueológicos de 7.000 anos AC, na Anatólia, ou mais recentes, 3.000 anos AC, em Creta e Malta, não continham nenhum tipo de fortificação, armas ou objetos bélicos. As cenas das inscrições descreviam sociedades pacíficas e igualitárias, centradas na reverência à vida, à beleza, à arte e ao amor. 30. A supremacia da deusa no panteão e a reverência à mulher não implicavam em uma dominação social ou religiosa feminina, muito menos em um sistema matriarcal. A sociedade era pautada em valores de parceria e distribuição igualitária de tarefas e bens. As culturas antigas eram permeadas pelo respeito e veneração à vida, pela união e interação em vez de violência, combate e competição. Sem parecer comunidades idealizadas por imaginações fantasiosas de hoje, essas culturas apenas refletiam a antiga crença na teia cósmica regida por leis naturais e pela coexistência pacífica de todos os seres, filhos de uma mesma mãe. A linhagem era matrilinear, as comunidades eram matrifocais e geocêntricas, organizadas ao redor das mulheres e crianças e protegidas pelos homens. Como não havia casamentos monogâmicos nos primórdios das civilizações nem era possível conhecer a paternidade precisa, os nomes das crianças e os bens eram transmitidos pela linhagem materna. As crianças pertenciam à comunidade, assim como os depósitos de grãos e as provisões de comida, e as mulheres eram encarregadas da sua manutenção e cuidado.
As mulheres conheciam os mistérios da vida e da morte, por vivê-los mensalmente nos seus ciclos menstruais, no ato de dar à luz e nos cuidados com os moribundos e doentes, e tinham o dom da cura, por conhecer as ervas e saber como usá-las. Devido à sua sensibilidade e percepção expandida, elas eram as mediadoras nos intercâmbios entre seres humanos e os espíritos da natureza, os ancestrais e os seres sobrenaturais. Por isso, durante muitos milênios, foram elas as parteiras, benzedeiras, curandeiras, sacerdotisas e profetisas, encarregadas de realizar as festividades de plantio e colheita, os ritos de passagem, as bênçãos e as proteções, o culto dos mortos, as previsões e a reverência às divindades. Os homens, por não serem os responsáveis pelo cuidado das crianças cedilha maiúsculo AS e dos animais, e pelo plantio, colheita ou preparação dos alimentos, tinham mais liberdade de movimento e percorriam longas distâncias para caçar, pescar e desbravar novos lugares para a moradia. A transição da sociedade de coleta para a de caça e conquista levou à criação de uma nova estrutura social, em que prevalecia a força física e a habilidade masculina para tirar a vida, em oposição à de gerar e cuidar dela, características femininas. Enquanto os grupos de mulheres se reuniam para celebrar sua fase menstrual, seus partos e suas práticas espirituais e curativas, os homens começaram a criar seus 31 próprios grupos, centrados nas demonstrações de habilidade e vigor físico, em lutas, na caça ou na domesticação de animais selvagens, e na celebração de suas façanhas heroicas, que persiste até hoje, com outras roupagens e motivações, mas baseada no mesmo conceito de competição e conquista. Com a descoberta do seu papel na procriação, ignorado até então e revelado pela criação de animais domésticos, houve uma mudança na mentalidade e na postura masculina. O antigo respeito masculino pela totalidade da criação, o temor e a reverência que sentiam diante do ato de dar a vida, a veneração da deusa mãe e a parceria com a mulher foram substituídos pelo orgulho de serem co-criadores, pelo poder, pela autoridade e pela dominação do mais forte. Além do antigo culto ao deus da floresta, da caça e da vida selvagem, começaram cultos dedicados à face ceifadora da deusa e às divindades das batalhas, guerras e morte. Os homens se tornaram cada vez mais conscientes e orgulhosos do seu poder de lutar, vencer, conquistar e tirar a vida, e passaram a competir, de maneira velada, com os mistérios femininos, rituais menstruais, partos, curas, contato com os espíritos, dos quais eram excluídos. Continuamente desafiados para provar suas habilidades e afirmar seu poder no grupo, os jovens eram treinados pelos adultos para demonstrar sua agressividade e instinto de dominação em ritos selvagens de passagem da infância para a adolescência. Esses ritos envolviam competições, provações e incisões corporais com derramamento de sangue, um equivalente violento dos rituais secretos que celebravam a menarca das meninas. O surgimento de armas cada vez mais potentes preparou o caminho para a ascensão de uma casta de guerreiros e, assim, as pacíficas comunidades neolíticas foram adquirindo características patriarcais e belicosas, típicas da Idade de Ferro. O desenvolvimento crescente da agricultura, depois da invenção do arado e da domesticação dos cavalos, requeria maiores extensões de terra, o que levou os homens a empreender incursões para a apropriação dos territórios vizinhos e sangrentos combates entre invasores e invadidos. Simultaneamente, começou uma migração maciça de tribos nômades indo-europeias, mongóis e semitas, vindas do sudeste asiático e das estepes da atual Rússia, que provocou ondas sucessivas de conquista e subjugação dos povos do centro e do sul da Europa. Chamados de Kur. Não se esqueça de ajudar o canal a crescer, se inscreve e curta o canal. Muito obrigada.